que hoje nós vamos falar especificamente sobre comissões, vendas e área comercial. Então, eu convido você para que você participe comigo neste dia. Então, reiterando aqui o tema para nós, vendas, formas de comissionamento para LDR, SDR e BDR, tá? Então, reiterando aqui, meu nome é Ana Carolina Benal, e vamos começar por uma das cartilhas mais famosas que nós temos aí, que é a Receita Previsível. Esse livro, não tem como a gente falar sobre vendas sem mencionar isso daqui. Inclusive, eu quero muito que você preste atenção que se você quer atuar na área comercial, ou se você quer ter um negócio, você precisa ler este livro. Ele é um livro antigo, entre aspas, porque ele foi lançado em 2011. Ele é a cartilha de tudo que você vê aí. Já vou falar já da situação das técnicas e estratégias que ele trouxe e que foi usado de sobremaneira no mercado. Mas eu quero primeiro aqui colocar todo mundo numa mesma página, tá? Então, assim, eu sei que tem pessoas aqui que são gestores, que já tracionaram negócios, mas aqui nós temos também pessoas que são iniciantes, ou pessoas que estão aprendendo, ou pessoas que não são nem peritas e nem entendem, mas elas querem aprender para um futuro negócio, tá? Então, primeira coisa, você tem que ler isso daqui, você tem que ler a Receita Previsível, senão você não vai entender nada, e não vai, inclusive não vai saber como o mercado atua, como o mercado funciona, desde quando ele foi lançado. Então, ele reverberou pelo mundo todo essas estratégias. Veja, se ele foi lançado em 2011, nós tivemos aí um pico de crescimento, de desenvolvimento das praxis, das técnicas e métodos que ele explica, que é muito do que você vê hoje no mercado, tá? O formato de inbound, de outbound, de mandar mailing, das abordagens, das ligações. Então, isso é a cartilha. Se você não sabe isso, então se liga, né? Já compra, porque você tem que partir daí, tá? Mas veja, como tudo que você vai aplicando demais, a gente começa a entrar numa curva de banalizar o método, né? Ele começa a ser deturpado, ele vai se tornando um commodity. Então, a gente pode dizer que vai criando uma comoditização das técnicas, do formato como ele é utilizado, tá? Então, quero só reiterar que eu vou indicar livros aqui, eu vou indicar fontes, porque isso é um dos pilares da Orbital enquanto autoaceleração. Quando a gente fala sobre autoaceleração, você aprende, absorve, faz esse processo de autodidatismo, de autogestão, vai aplicando e você vai maturando, né? Então, isso daí já é uma dica que eu estou deixando para você. Sim, ninguém aguenta mais. Então, ou seja, é muito mailing. Alguns são abertos? São. Existem pessoas que utilizam newsletter? Sim. Mas veja, a gente já sabe a abordagem. Tem uma coisa muito engraçada que eu quero falar para vocês, que aconteceu recentemente, que eu recebo mailing. Então, é sempre assim, o cabeçalho, né? Olá, fulano de tal, nome, né? Sei que você é do cargo não sei da onde, vai para não sei o quê. Eu achei muito engraçado, porque eu recebi semana passada um mailing falando nada com nada, que acho que a pessoa pegou um histórico lá no Google antigo, falando nada com nada, chegou para mim e falou, olha, eu vi em tal lugar que vocês estão fazendo tal coisa. Ou seja, é um tiro na água, ou seja, sem preparo nenhum, é um Ctrl-C, Ctrl-V tosco. Está acontecendo isso. E tanto nós quanto você que está me assistindo sabe disso, que está esse Ctrl-C, Ctrl-V e, enfim, tá? Bom, mas vamos lá. Eu continuo ensinando, porque assim, ó, não acabou o inbound e outbound. Não acabou. Não estou dizendo que morreu, tá? Mas você vai ter que começar a ter uma acurácia, ser mais apurado nas formas e nas estratégias de como você busca as informações para criar abordagem, a criar vínculo, né, com o seu lead, com quem você quer se conectar, ok? Então, a gente parte disso daí.
ele tem um ciclo de vida, esse livro ele tem, você precisa começar a ter mais criatividade, né? Da onde a gente começa? Então, o tema, tanto é que eu divulguei, sobre as comissões de SDR, BDR, etc. Só que eu quero deixar claro uma coisa: não adianta a gente falar sobre SDR, BDR e tal, se eu explicar, preciso explicar para vocês. Então, nós temos aqui duas frentes: uma esteira de vendas que é menos complexa e uma esteira de vendas que é mais complexa. Então, a esteira menos complexa, ele vai ter o SDR, o Executive Account e o CSM, que é o Customer Success, né? Então, só que isso é no pós-venda. Isso é uma esteira simples que normalmente as empresas menores utilizam. Você tem aí 3 pessoas atuando. Existe a outra esteira maior, que você tem o LDR, SDR e o BDR. Vamos parar de falar siglas e vamos direto para as explicações. Primeiro, para a esteira menor, essa esteira mais simples, tá? SDR é de sales, S de vendas. Então, ele é um representante, tá, de vendas. Ele está fazendo primeiro essa temperatura do lead. E quais são os papéis, respectivamente, dele? Ele faz uma pré-venda. Ele é responsável pela prospecção, qualificação dos leads, identificar esse ICP, né, o perfil do cliente ideal, faz uma ligação fria, qualifica e agenda reuniões para o executivo, tá? Ainda nessa esteira, nós temos aqui os executivos de conta, que o papel deles é de apresentar e elaborar propostas, conduzir essas reuniões, negociar contratos e termos dentro do contrato, fechar negócios e colaborar com os membros e departamentos todos. Veja, ele já recebeu pré-aquecido do SDR, tá? E ele vai continuar calibrando. É como se fosse um jogo de futebol, né? Então, um vai passando a bola para o outro e vai ajeitando, e como isso chega. O CSM, que nós temos aqui, é o gerente de sucesso do cliente. Ele é responsável por garantir esse sucesso e satisfação do cliente após a venda. Aumentar a retenção, a implementação, dar suporte de uso, um contato regular com o cliente, fazendo upsell e cross-sell. Veja bem, se você não está atuando de forma clara, tanto no SDR quanto no executivo que está cuidando dessa conta, você vai já ter um problema sério aí na parte de Customer Success. Mas eu já volto. Vamos falar do outro formato, que é um pouco mais complexo para vendas B2B, tá? Então, vamos lá para a venda B2B. Na parte de vendas B2B, a gente tem o LDR, e aqui eu vou te dar um gatilho muito fácil para você aprender como que você decora. L de lead, então você tem lá o LDR, você tem lá o SDR de sales, venda, e o B de business. Fechou? Então, para quem está aprendendo, tá fácil de você lembrar do que se trata. Então, vamos lá. Essa curva... deixa eu falar um adendo aqui bem interessante. Você viu que eu coloquei marketing ali em cima, uma bolinha? Marketing, e depois eu coloquei o AE e o CSM. Aqui, veja, é um time maior. Lembra que eu te falei que é um processo mais complexo para a venda B2B? Então, aqui você tem um pouco maior a cadeia, porque você está bem claro a origem de marketing, a estratificação e o levantamento dos leads, responsável por organizar essa lista de leads para prospecção, tá? Então, veja bem, o LDR, ele está ali responsável pela lista de leads. Depois eu tenho o SDR, que ele já é uma pré-venda, ele qualifica esse lead, ele tira aquilo que não faz sentido, tá? E depois a gente vai para a área de business. Aqui, ele faz prospecção outbound? Sim. Ele vai mapear clientes que não foram observados pelo SDR. Por quê? Porque ele é mais business, é mais sênior, ele tem um cargo mais sênior.
tá? Então, a parte de venda fica mais com ele, com o BDR, tá? O SDR ele faz uma pré-venda, ele não é responsável pelo fechamento, pelas propostas, pela calibragem fina, tá? Então, isso é responsável do BDR. Então, ele vai fazer ligação fria? Também vai utilizar social selling, vai utilizar do networking, das redes de conexões dele, tá, ele tem um cargo estratégico, tá? Isso, eu coloquei aqui que ele aquece o lead de forma mais rápida. Por quê? Porque ele ou ela, né? Ele tem essa senioridade para lidar com o ICP, tá? Agora, presta atenção aqui, ó. Quando eu estou falando na esteira de vendas menos complexa, é um time mais enxuto, mais simples. Eu tenho lá aquele que faz a lista de lead, dá uma pré-aquecida, calibra, que é o primeiro ali, o SDR, né? Ele deu essa calibrada. Depois, ele vai para o executivo. Então, você tem praticamente duas pessoas aqui, tá? Acho bem importante, assim, ó, salientar aqui, ó. Você tem duas pessoas aqui, ó, que estão atuando, tá? Um é o executivo e o outro tá lá fazendo a proposta e fechando. Quando você já tem um time de marketing e que ele está oferecendo branding e você precisa de uma cadeia um pouco mais complexa, aqui ele está uma cadeia mais inteira. Então, nós temos aqui, ó, marketing, ou seja, marketing está fazendo aquele fomento dos leads, trazendo branding para a marca. Depois você tem aqui o LDR, que está organizando os leads. Lembra que eu falei de L, dos leads? Você tem a parte de pré-venda, que faz essa revisão da esteira antes, para ver se de fato é alguém de perfil ideal para o seu produto, se ele realmente é um ICP, que faz sentido para o produto, e você tem aqui o cara de business que tem essa maturidade para fechar negócios e para sentir o clima, né, a temperatura de fechamento. Claro que com estratégias. Eu já falo sobre estratégias mais lá na frente, tá? Aqui eu tenho também a figura do executive account, ou seja, uma pessoa que cuida das contas, ele tem essa cadeia por debaixo. Ele tem vários squads, algumas vezes tem vários desses squads por debaixo dele nessa cadeia. E você tem aqui no pós, tá? Que é o Customer Success. Veja bem, eu coloquei ali uma bolinha vermelha, o churn, tá vendo? O churn. Por quê? Porque o cara que está aqui, ó, as pessoas que estão cuidando do sucesso no pós-venda, o que acontece com ela, né? Deixa eu olhar aqui para vocês. Quem está ali no final, da pós-venda, né? Ele está na pós-venda. Ele tem que calibrar o quê? Se a pessoa está utilizando o que foi vendido. Parece óbvio, mas preciso reiterar. Quem está lá no customer, no sucesso do cliente, ele precisa prestar atenção em como foi implantado, ele precisa prestar atenção no setup, como que foi feito, nessa validação da aderência do ICP. Ou seja, ele era um lead, ele se tornou um cliente, ele foi convertido, ou seja, se converteu, e agora nós estamos no pós-venda. Quem está aqui no CS, cuidando disso, precisa prestar muita atenção se está sendo utilizada a solução. Por quê? Porque é para o churn. Já ele cai da plataforma. O que é isso? Ele sai da plataforma, ele não renova, não tem recorrência, né? Então, é por isso que eu coloquei aqui a questão do churn. Tá vendo que eu deixei aí em vermelho? E aí tem um negócio muito engraçado. Tá vendo aí, ó? Segura o churn, amarra o churn, segura o churn. Vocês entenderam? Por quê? Porque realmente você não pode deixar o churn. Você não pode deixar acontecer, tá? Por quê? Porque daí você perde recorrência, negócios, você errou. E aí você fala assim, tá, mas como que eu faço para que isso não aconteça? Aí
que nós vamos falar hoje sobre essa esteira e do que vai acontecendo, erros em cadeias, né? Começa a acontecer erros em cadeias. Então, segura o churn, sabe? Porque você não pode deixar que ele vá embora. Então, primeiro a gente tem aqui um jogo tático, tá? Que ele vem, que ó, o jogo, a estratégia vem dos C-levels, da cadeia de C-levels. Olha, queremos atacar isso aqui. Esse squad cuida desse. Vamos supor que você é um time enxuto, são lá 3, 4 pessoas. Qual que é o teu persona ideal que você quer atacar? Então você tem que fechar ali. Depois você tem o tático e o operacional, que ele vai estar gerenciando isso. Então, o que nós temos aqui nessas posições, tá? Eu coloquei aqui que não importa o gol de placa, né? Ou rapa. Então ele fala, eu quero ver gol, não importa qual seja, né? Eu quero ver gol de placa. Então, nós temos um problema aqui, ó, nessa... Deixa eu voltar aqui, nessa tela aqui, ó. Veja bem. Eu falei lá no começo sobre comissões, não foi isso? Tá. O cara que está precisando bater a meta dele, ele tanto marketing quanto quem está gestando os leads, como quem está fazendo o processo de venda e pré-venda, simplesmente começa a mandar vendas à torta e à direita para o funil e começa a fazer pré-vendas à torta e à direita, sem qualificar. Isso é um problema. E o problema vai estourar lá no pós-venda, quando ele fala assim, mas como que essa pessoa comprou? Como que chegou até aqui? Se esse lead não devia nem estar aqui, não fazia sentido para ele comprar. Porque ele vai reclamar, vai falar que o produto não é para ele, que a solução não é para ele. Não resolve a dor dele. Isso aqui não resolve. Não era o lead correto, não era o cliente que vocês queriam. Tá? Então, quando essa cadeia, como que essa cadeia começa a se perder? Olha só, como que ela começa a se perder? Quando você começa a ter uma celeridade de mandar cliente. Vamos focar cliente porque eu tenho que bater meta. Então começa aquele Deus nos acuda. E ninguém qualificou corretamente. E aí você começa a ter um churn. E quem está cuidando da parte de metrificar os churns, que está cuidando, por quê? Saiu por quê? Qual que é o motivo? Né? Se vocês estiverem trabalhando direitinho, vai começar a perceber que a coisa começou enrolada, às vezes lá de marketing, ou então lá dos leads, que a vocalização, o lugar de fala estava errado para atrair o cliente, tá? Então é isso aí, segura o churn. Por que não existe gol feio? Feio é não fazer gol. Temos aí a colaboração do Dada Maravilha. Feio é não fazer gol. O gol é a venda. A parte mais importante que tem da empresa é a venda. Por quê? Porque se você resolve uma dor, se você criou um negócio para um problema, aonde está essa galera que precisa da solução desse problema? Ok? Eu vou começar agora a falar sobre comissões e vendas, mas eu quero deixar claro para vocês que hoje tia Carol não vai falar sobre como criar um playbook de vendas para você fazer toda a sua esteira e o roteiro. Não vai dar tempo, não vai dar. Não vou falar sobre os closers, sobre os hunters, sobre o ICP, sobre a origem de leads, não vou falar de funis, as esteiras personalizadas, a anatomia de prospecção, pré-venda quantitativa e pré-venda qualitativo. Isso tudo faz parte do processo, tá? Mas hoje não é dia de falarmos isso. E se você quiser aprender mais, escreve para eu saber o que te interessa aí para você saber mais. Então vamos lá para a nossa pergunta visceral. O LDR, o SDR e o BDR devem receber comissão por negócios fechados? Veja que nós temos aí uma esteira da galera, do pessoal que trabalha. Isso é uma forma de engajar a equipe? Vamos entender como que é? Não é uma pergunta tão simples. Vamos lá. Primeira coisa, nós temos aqui as estruturas de comissões de venda, tá? As estruturas de comissões de venda, eu vou colocar todas aqui. Pensa você aí qual que você utiliza ou qual que você está utilizando hoje. Então, vamos lá. Nós temos salário base e mais a comissão. Então, você tem uma comissão de vendas e o salário fixo. A opção 2, plano de comissão direta. Não tem o salário base,
apenas as comissões com base nas vendas. Você fala, nossa, Carol, que loucura é essa, né? Bom, mas tem. Por quê? Como que acontece isso? Às vezes você tem cargos ou papéis de pessoas que vendem tanto que a gente apelida, né, de tirador de pedido, porque é venda, é venda. É tipo assim, banana para macaco, entendeu? Toma meu dinheiro aí, né? Tem um meme, né? Toma meu dinheiro. Então, assim, é tirador de pedido. Então, a empresa estabelece que não vai ter um salário base. Terceiro, plano de comissão em níveis. Então, as porcentagens de comissão variam de acordo com os diferentes níveis das vendas realizadas. Então, você tem assim, bem claro a esteira e você vai compensando dentro desses níveis de metas que vai acontecendo. Opção 4, plano de comissão por margem de lucro. A comissão é uma porcentagem do lucro da empresa no período, em vez de ser calculada com base nas vendas, tá? Então, você tem uma distribuição para todas as camadas que envolvem esse processo de venda. Opção 5, veja aí se encaixa. Plano de comissão relativa. A porcentagem da comissão é relativa ao percentual da cota de vendas que foi atingido. Então, assim, você tem uma cota de vendas, essa cota, ela não se transfere diretamente, é a comissão assim, mas ela é relativo a um percentual. Então, você fala assim, a gente tinha uma projeção de X a X. Vocês ficaram muito mais perto da outra projeção mais baixa. Então, vai ficar com peso tal. Então, você tem esse peso tal, vai ser comissão Y, tá? Número 6, plano de comissão em linha reta. A comissão de vendas depende da meta que vocês estabeleceram. Ok. Cumpriu a meta? A meta foi ultrapassada? Também, ou seja, cumpriu, ultrapassou. Legal, a comissão aumenta relativamente, proporcional, tá? 7, o plano de comissão em linha fechada. Então, a comissão depende da meta de venda. Ok, igual ao outro. Só que, se essa meta for ultrapassada, a comissão atinge um teto máximo. E ela não ultrapassa o tanto que você vai receber. Vale lembrar, gente, que tudo isso, você que trabalha no comercial, ou você que vai contratar pessoas para o comercial, você tem que ter isso planificado. Você tem que ter esse plano para o colaborador. A última opção, plano de comissão de volume de território, ele é uma comissão baseada em ganhos de todo o território. Então, vamos supor que os times são divididos de forma regional. Olha, a gente atende tal região, tal bairro, tal cidade, né? Enfim, vocês colocam um pino, né? Colocam um pino ali, cada um atinge qual? Cada um ataca qual? Vale lembrar que nem todas as regiões são iguais, nem todas as regiões atuam como o seu ICP, né? Então, mas enfim, foi definido. Tem uma carteira, ou você não tem uma carteira, ou está criando do zero. Então, você tem ali essa comissão que ela é compartilhada, baseada em todo o território, no ganho de vários, tá bom? Ok. Posto isso, agora eu vou trazer para vocês um conceito que eu não sei se vocês conhecem, não sei se pessoas que estão assistindo aqui, que são iniciantes, ou gestores já que tracionaram vários negócios, já ouviram falar, que é a comissão por acordo de nível de serviço, que é o SLA, tá? Carol, mas por que esse SLA? Esse SLA, ele está sendo muito utilizado. Eu vou já indicar qual que é o livro, que vocês já devem também começar a se basear para melhorar as formas e dinâmicas de comissionamento. Então, essa origem da palavra SLA, ela vem da área de TI, de tecnologia, que determina qual exatamente vai ser o serviço e o tempo entregue. Então, você fala, é um SLA emergencial, nível 1, 2, 3, 4, 5, sabe? Então, é um termo que veio da área de TI, exatamente, porque
Às vezes, alguém que é da área, que é um CTO ou developer, ele vai falar, pô, mas SLA é de chamado. É isso mesmo. Então, veja, eu estou comunicando para vocês que hoje existem uma forma de fazer comissionamento para o comercial e todas essas camadas que eu já estava explicando, mais complexo, menos complexo para B2B, que utiliza o SLA, tá? Agora, por que isso? Porque o sonho de qualquer empresa é que os seus times de vendas e marketing sejam alinhados, ok? Isso é de anos, isso já. E é sempre assim. Se você passa por dificuldades de comunicação, mesmo fazendo dailies, mesmo comunicando. Gente, continue comunicando 1 milhão de vezes, porque realmente é complexo, não é uma coisa simples, tá? Então, não eu estou passando perrengue aqui, tá todo mundo passando perrengue. Quem é pequeno e quem é grande. A comunicação entre vendas, pré-venda e marketing, e branding, e prospecção, é assim mesmo. Então, por isso que eu estou apresentando aí o SLA para vocês hoje, tá? Então, quando você segmenta e quando você consegue medir cada etapa, você consegue atacar melhor e entender o que está acontecendo em cada fase de forma mais peculiar. Onde que as pessoas estão se perdendo, né? Então, os gestores começam a entender melhor esse ponto específico. Então, aqui você precisa trabalhar com métrica, né? Com data-driven, né? Que é data-driven, ou data. Você tem que ser orientado a objetos com KPI, tá? Então, você vai ter aqui, em algum problema que acontece lá no SDR, lá no levantamento de leads, ele começa a ficar prejudicado. Toda aquela cadeia que eu estava apresentando começa a ficar prejudicada. Então, esse slide aqui é uma referência da HubSpot. O que acontece? Ele tem 81% das empresas, segundo eles, que estão utilizando essa forma de comissionamento com SLA, ele está tendo maior êxito, tá? Para quê? Para que haja um melhor alinhamento. Então, eles têm referências de como que está sendo conversado e a minha câmera está embaçando. Espero que o slide, vocês estejam vendo o slide aí numa boa, tá? O livro, anota aí, The Sales Acceleration Fórmula, do Mark Roberg. Então, assim, aqui você consegue, aqui ele tem um manual explicando como você faz esse SLA, tá? Principalmente para quem trabalha, seja com varejo, com economia real, ou SaaS e micro SaaS, certo? Segue. Vamos pegar alguns exemplos aí, que eu tirei da fonte do próprio livro. Vamos supor que você quer calcular, vamos supor que você coloca assim, uma comissão para todas as camadas. Marketing também está envolvido, tá? Quero só lembrar vocês, deixa eu voltar aqui o slide. Por que eu estou falando de marketing? Hello, presta atenção. Lembra que eu falei aqui, na parte 2, que tem uma esteira mais complexa? Marketing, LDR, SDR, tá vendo? Desde o lead, do sales, de business, do executivo, da conta. Então, é por isso que eu estou falando de camadas, tanto das entregas de cada um, tá? Então, segue aqui. Vamos supor que agora você quer começar a calcular o desempenho ali das métricas de marketing. Você vai pegar algumas referências como a meta de vendas totais, ou seja, em termos de lucro da empresa, a porcentagem da receita que vem dos leads, que são gerados pelo marketing, o ticket médio e a porcentagem média de conversão de lead para cliente. Pronto. Vamos trocar em miúdos isso? Isso aqui é um exemplo, tá, gente? Isso aqui é um exemplo. Você vai pegar metas de vendas versus a porcentagem. Tá, vamos entender lá a meta de lucro, que veio do marketing. Meta de lucro vindo do marketing, dividido pelo ticket médio. Então eu tenho lá a quantidade de clientes para atingir essa meta. Lembrando, pessoal, se você não tem um número de conversão, ou seja, ele embaçou mesmo.
Aqui, ó, tô bem embaçado, mas vamos seguindo. Se você não consegue ter um número um número claro de conversão, ou seja, eu prospectei 100, converteu quanto? 5, 10, 8, 12, 20. Você tem que chegar nesses números para você saber quantos que eu tenho que apresentar para alcançar aquele número de conversão, tá? Então, não adianta, gente. Isso aí vocês têm que acompanhar esses números. Mesma coisa, pegar a quantidade de clientes dividido pela porcentagem média de conversão de lead para cliente. Então, aqui tem alguns índices de métrica para marketing. Isso são exemplos. Agora, por exemplo, exemplos para vendas. Isso aqui é um outro para vendas. Formato de contato que foi feito. Leads. Quantos que eram leads e quantos se tornaram clientes? Foi por e-mail. Foi por contato por mensagem. Foi por contato telefônico. E assim, vale lembrar que você pode colocar vários índices aqui para o time de vendas. Evento, live, prospecção direta do BDR, que é de business, que é uma pessoa mais madura, né, que está fazendo essa prospecção, tá? Outro índice que eu tenho aqui, métricas de vendas, por exemplo, o número de contatos por dias, tá? Separando os dias. Final de semana, durante a semana, de 8 em 8 dias, de 12 em 15 dias, fazendo follow-up. Eu quero ressaltar um assunto aqui, pessoal, que às vezes eu não achei o slide, mas eu vou falar aqui para vocês mesmo. Peraí. Ó, vai com a câmera assim mesmo. Olha, tá embaçado. Quero falar uma coisa para vocês, uma dica. Eu percebo que muitas pessoas, quando estão fazendo prospecção ou fazendo follow-up, elas esquecem de... elas mandam uma proposta e não fazem um acompanhamento decente desse follow-up. Não fique esperando, não, gente. Entendeu? Pergunta para o teu cliente ou o teu lead, se ele está pedindo uma nova proposta, combina com ele. Você vai apresentar para mais pessoas, eu posso já te contactar daqui 1, 2, 3 dias, principalmente se ele te pede emergencial. Se ele pediu com urgência, aí você também tem que exigir um feedback mais urgente, tá bom? Bom, então, isso aqui é o que eu tinha para passar para vocês.